Vamos continuar falando de funções. Muito bem. A gente, na aula anterior, criou uma função, essa aqui que chama CriaFantasma, que cria fantasma. E a gente chamou essa função 4 vezes, que corresponde aos 4 fantasmas que estão aqui. São os 4 fantasmas que foram criados pela chamada da função. Muito bem. Esses fantasmas, eles aparecem em posições aleatórias, porque cada vez que a função CriaFantasma é chamada, a posição do fantasma é determinada por essas duas variáveis que estão sendo, cujo valor está sendo determinado pela função random. Assim, essas duas variáveis têm valores aleatórios. Cada vez, então, um fantasma é criado numa posição diferente que a gente nem sabe qual vai ser. Muito bem. Tá, isso é muito legal, porque a gente vê que com uma função só, a gente consegue criar inúmeros fantasmas. Quantas vezes a gente chamar essa função, vai criar um fantasma novo. Só que eu não tenho o menor controle sobre onde o fantasma vai aparecer. Vou dar um restart na função para você ver. Ó, cada vez, os fantasmas aparecem em lugares diferentes, às vezes um em cima do outro. E isso pode ser, de certa forma, inconveniente. Eu gostaria de ter esse controle. De, quando criar um fantasma novo, eu criar na posição que eu quero que ele fique. Muito bem. Só que, bom, do jeito que está, não dá. Porque a variável que define a posição do fantasma está declarada aqui dentro, assim, né? Será que não teria um jeito de, na hora que eu chamasse a função, passar para ela a informação de onde eu quero que esse fantasma se localize? Pois é, a gente já viu, na nossa experiência com chamadas de função, a gente começou a ver isso logo lá no começo das aulas, né? A gente usa várias funções do sistema, por exemplo, background. Background é uma função que a gente passa para ela um conjunto de informações aqui. A gente consegue passar informações para a função e a função, de acordo com a informação que a gente passa, se comporta diferente. Por exemplo, outra função aqui é o fill. Ó, a gente passa informações para ele. O elipse, a gente passa informações. Pois é. Será que não dá para fazer isso com a nossa função? Lógico que dá. Bom, o que a gente quer, na verdade, é passar o que a gente chama de parâmetros para a função. Ou seja, informação. E essas informações, esses parâmetros, esses dados, têm que ficar em algum lugar. Portanto, obviamente, eu preciso de variáveis para esses parâmetros. Variáveis para onde colocar esses parâmetros. Só que aqui vão ser variáveis que não são comuns. São aquelas variáveis que a gente está acostumado. Como essa aqui ou essa aqui. São variáveis que a gente declara no corpo do código aqui, usando a palavra-chave var. Não. Vão ser variáveis diferentes, a gente vai declarar de um jeito diferente, porque são variáveis de função. E em vez de declarar aqui, a gente vai declarar aqui dentro. Dentro do cabeçalho da função. É uma variável de função. Portanto, declara dentro do cabeçalho da função. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, as variáveis que a gente vai declarar vão ser justamente as variáveis que vão receber a posição x e a posição y. Então, nós vamos jogar fora essas duas aqui. Vamos deixar a declaração delas aqui dentro. Pos x, pos y. Estão declaradas. Muito simples, né? Você viu que não precisa da palavra var. É só colocar o nome delas aí. Quantas variáveis a gente quiser, a gente pode pôr. As variáveis têm que ficar separadas por vírgula. Por exemplo, poderia pedir também a cor do fantasma, por exemplo. Né? Nós vamos ficar só com essas duas variáveis. E aí, eu posso, ao chamar a função CriaFantasma, passar os dados para serem guardados nessas variáveis. Que no caso é a posição de x, vírgula, e a posição
y, na verdade. A coordenada x e a coordenada y. Vejam, o fantasminha apareceu na posição que eu determinei. Agora eu tenho controle, eu posso fazer isso para as 3 funções, para as outras 3 chamadas. E aí... Tadã! 4 fantasminhas, cada um na posição que eu quero que eles fiquem. Você vê que incrível? Isso tem uma consequência interessante. Eu consigo controlar a posição dos fantasmas. Então, eu posso fazer uma animação com eles. E na verdade é o que eu quero, né? Bom, a animação a gente já viu. A gente tem que produzir a animação usando uma função que chama draw. Ela é uma função que o sistema chama de instante em instante. Toda hora ela é executada, toda hora, todo instante ela é executada. E a gente sabe que uma animação, ela nada mais é do que uma série de imagens sendo mostradas, uma na sequência da outra, com uma pequena diferença entre uma imagem e outra que dá a ilusão de movimento, né? Bom, a gente tem uma função que é chamada a todo instante, a gente vai usar para animação, então a gente vai colocar o nosso código que desenha os fantasmas aqui dentro. Bom, está feito uma parte do problema, a solução de uma parte do problema. Agora, a gente está vendo que os fantasmas não estão andando, estão saindo do lugar. Então alguma coisa está faltando, lógico que está faltando. Por quê? Porque, apesar de que essa função está sendo chamada a todo instante, então, esses desenhos dos fantasmas estão sendo feitos muitas vezes por segundo. Só que toda vez que o desenho é feito na mesma posição. Então não parece que está movendo nada, né? Um fantasma é desenhado em cima do outro. Se eu quero que o fantasma se mexa, eu preciso variar a posição onde eu desenho ele. Variar. Portanto, eu preciso de uma variável. Na verdade, duas. Vamos usar duas variáveis para substituir esses dois números. Vamos começar fazendo a animação de um dos fantasmas só, tá? X1 igual a 100. Vamos pegar os próprios valores que já estão lá. Var y1 igual a 100. Muito bem. E aí a gente substitui esses valores pelas variáveis. X1, y1. Ainda não está animando, lógico, porque apesar de eu ter usado variáveis aqui, os valores das variáveis ainda não estão sendo alterados. Falta mais uma coisa. Eu preciso de uma função de incremento aqui. Toda vez que a função draw for chamada, eu preciso que a variável, por exemplo, x1, altere seu valor. E ali nós temos o fantasma se mexendo, mas está estranho, né? Tem alguma coisa estranha? Bom, é fácil de explicar. O que está acontecendo é que cada vez que a função draw é chamada, um desenho novo é feito. E o do primeiro fantasma, particularmente, é feito numa posição diferente. Só que o desenho antigo não é apagado, ele continua lá. Então, o que fica aí é uma somatória de todos os desenhos. O que a gente quer fazer é, a cada vez que a função draw for chamada, que apague o desenho que tenha lá. Isso a gente faz redesenhando o fundo. Toda vez que a função draw for chamada, eu vou desenhar o fundo. O fundo desenha por cima do desenho anterior. Ele desenha um quadrado por cima do desenho anterior. E assim começa do nada a cada desenho. Olha ali. Reiniciei meu programa, meu fantasma está se mexendo. Muito bem. Eu posso alterar também o movimento na posição Y. E a gente pode ver aqui o fantasminha se mexendo. Bom, um resumo do que a gente viu aqui. A gente viu que quando a gente cria uma função, a gente pode declarar parâmetros. Na verdade, variáveis que recebem parâmetros. E aí a gente, quando chama a função, a gente passa esses parâmetros para a função, para que ela possa executar de acordo com a nossa intenção, assim, sendo mais flexível a função. Tá bom? Isso é tudo sobre função. Obrigado.